Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da Zoe Online. Mais um devocional, eu aqui, o Diego ali, estamos nós aqui. Eu já queria começar falando, sabe sobre o quê, Diego? Sobre Jesus, cara. Que culto que foi esse? Meu Deus, que semana. Jesus é demais, né, cara? Meu Jesus Deus do é céu. muito demais. Quanta Verdade. coisa, assim, sabe? A gente pôde relembrar dele, Sim. quanto coisas novas a gente recebeu dele. E eu sinto tão forte ele nos levando para esse lugar onde coisas que a gente já falou aqui várias vezes, ele se jogar sobre nós. Sim. Eu lembro de uma vez que eu vi uma pregação do Luciano Subirá, ele falava sobre você se jogar sobre a pedra angular ou a pedra se jogar sobre você. Né? Verdade. E eu acho que está acontecendo as coisas ao mesmo tempo. A gente está se jogando sobre a pedra e a pedra está se jogando sobre nós. Como, claro, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Eu sinto Jesus se jogando sobre nós, assim, ele vindo para nos moer, assim, aquele negócio como se ele não resistisse esperar. Não que Deus é ansioso e não sabe esperar. Não isso, mas como eu disse, é uma figura de linguagem. Ele vindo, olhando para nós e correndo. Correndo, ele chega em nós e ele nos abraça, ele nos aperta. Aquele abraço bem apertado. Eu lembro do meu sobrinho, sabe? Eu falo assim, Ben, abraça o tio. Aí ele abraça e fala, abraça bem apertado. Daí ele aperta e faz um gemido, Chega assim. a tremer, né? E daí, tipo, com toda a forcinha dele, como se Jesus estivesse também pedindo esse abraço. Tipo assim, Mike, abraça eu. Aí a gente abraça e fala, não, mas abraça bem apertado. E a gente dá o nosso máximo ali. Enquanto a gente faz isso, o perfume dele fica em nós. Quando você abraça uma pessoa cheirosa, assim, daí você tira, assim, tá um pouco do cheiro dela em você. Eu sinto isso, sabe? Sim. Chegou esse tempo. E eu acho isso muito legal. Isso é muito poderoso, né? Porque não é só nós indo a Cristo, é Cristo vindo a nós, né? É esse Cristo que a gente tem falado tanto aqui, né? Esse Cristo disponível a nós, acessível a nós, disposto a se revelar, né? Lembre-se, o nosso pastor falou mesmo no domingo, né? Nós precisamos entender que se Deus não quiser se revelar, não adianta nada. Mas nós temos um Deus que quer se revelar. Nós temos um Deus que tem se revelado, né? Que tem se colocado em um lugar de disposição. Isso é tão poderoso, porque é o Deus se colocando à disposição e disponível a nós, quando na verdade nós, né, é que precisamos ser disponíveis e nos colocarmos à disposição mais do que nunca, porque Ele é o melhor de tudo. Né? Então nós estamos falando sobre Jesus, né, nessa quarta-feira. Né, se você está nos acompanhando de manhã, de tarde, de noite, não sei qual é o horário, mas nós queremos lembrar que nós começamos domingo agora uma série de pregações sobre Jesus, é tudo sobre Ele. E na segunda-feira nós falamos a respeito disso, né? Segunda-feira começamos ali no nosso devocional falando sobre o Jesus, que era o Jesus mais íntimo do Pai do que qualquer outra pessoa na Terra. Ninguém foi tão íntimo do Pai como Jesus, ninguém foi um filho tão unido ao Pai, tão em unidade com o Pai como Jesus, né? Nós usamos João ali, quando ele está falando, né? Capítulo 5, quando ele fala, né? Eu faço o que vejo meu Pai fazer, eu falo o que ouço meu Pai falar. E nós falamos a respeito dessa intimidade do Pai com o Filho. E hoje nós estamos aqui para continuar falando desse Jesus, né? Então fica ligado, a gente não sabe ao certo bem quantas semanas serão, né? Falando a respeito apenas de Jesus. Mas nós temos certeza de uma coisa, nós nunca mais seremos os mesmos, porque toda vez que nós nos encontramos com Jesus, nada permanece igual, meus irmãos. A não ser que o nosso coração seja muito duro, né? E a nossa cabeça muito fechada para não se abrir todas as vezes que nós encontramos com Ele, né, Mike? Eu pessoalmente amo esse assunto. Não que... Até me perdi aqui no que eu ia falar, irmão. Mas eu amo esse assunto. Para mim, a gente podia seguir a vida só falando disso. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo mundo profético. Nós somos, né, Diego? E a gente sabe que uma das coisas que a gente... O mundo profético se resume em apontar para Cristo. Seria isso. E quando a gente quer crescer nisso, uma das coisas que a gente faz é estudar mais a fundo, né, Jesus? Olhar ali os evangelhos e procurar detalhes dele.
E eu acho muito saboroso. De todos os assuntos que a gente já falou até hoje aqui no Devocional, eu acho que esse vai ser o melhor de todos. É como se Deus realmente tivesse feito uma escada. Vou falar desse assunto, vou colocar esse outro assunto, esse. E eu queria acrescentar algo. Que se você prestar atenção, a gente começou com como se deve pensar. Depois a gente foi sobre pessoas que conheceram a Deus, como Deus é. Aí a gente encosta em Jesus. Porque para mim, ó, você muda o seu pensamento, você muda quem você é, daí você tem aquela sede, porque nada mais foi que essa semana despertar aquela sede. Se eles Isso é conheceram, eu verdade. também conhecerei. Sim. Aí, de repente, você chega naquele que aqueles que conheceram não É. puderam conhecer, eles viram de longe, porque ninguém podia ver a face Sim. de Deus. Aí chega em Jesus, é aquele que tem na sua face a glória de Deus. Ninguém É. se viu ao Pai a não ser o Filho, e ninguém vê o Pai se não vê o Filho. Aí agora a gente vai olhar para o Pro filho. Filho e Que vai revela o pai, né? É. Meu Deus. Então, É. olha, minha expectativa é que será as semanas mais impressionantes da nossa vida. Sim, sem Já dúvida. quero começar jejum, fazer umas coisas diferentes, assim, sabe? Não por Sim. religiosidade, mas aquele negócio assim, de tipo, Deus, eu sei que eu não consigo pagar nada e nem tem como se pagar, porque valor você não paga, você paga é preço, né? Mas quando para mim a gente fala de Jesus, a gente está falando em valor, algo acima de preço. Mas eu queria, tipo assim, virar para Deus e falar assim, ó Deus, eu quero fazer alguma coisa só para mostrar que eu estou interessado. Eu sei Sim. que o Senhor dá de graça e não tem como eu retirar disso. Então, mas se tem algum jeito de eu mostrar que eu estou interessado, eu quero fazer. E já, É. ao mesmo tempo, pedindo ajuda para o Espírito Santo, né? Falando, não, Espírito Santo, Me porque eu tenho ajuda. expectativa que, gente, essas semanas vão ser Sim, eu achei muito saborosas. legal porque é muito gostoso a gente viver dessa maneira e viver nesse lugar do Espírito mesmo, viver nesse rio de Deus, né? Essa vida com o Senhor. Porque Deus ele vai confirmando as coisas, né? Na semana que nós começamos nossos devocionais, nós falamos a respeito daquilo que se devia pensar. O pastor, quando falou, né, no domingo, ele pregou, ele falou a respeito disso, né? Então, na outra semana, nós falamos a respeito das pessoas que conheciam a Deus, baseado já na pregação que o nosso pastor tinha falado a respeito de nós conhecermos a Deus em um lugar pessoal, né? Não apenas de ouvir falar ou de ler em lugares e livros sobre ele. E eu achei legal porque quando nós decidimos fazer o devocional, terminar ele nos que conheciam a Deus em Jesus, nós não sabíamos da nova série de mensagens, né? O nosso pastor nos avisou depois, mas nós não sabíamos que a nossa série de mensagens começava e era apenas sobre Jesus. Porque quando nós falamos sobre aqueles que conheciam a Deus, nós terminamos no Filho, né? E isso é poderoso demais. Eu já comecei a lembrar que aqui de Colossenses, capítulo 2, quando diz, né, no verso 8, diz: cuidado que ninguém vos venha a enrolar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a plenitude de Deus, né? Também nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, é muito massa. Eu amo a maneira com que Deus ele começa a conduzir as coisas, né? Isso eu acho poderoso demais, meus irmãos. Jesus é a expressão exata do Pai, né? É a expressão exata de Deus, feito em carne, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito poderoso, né, Mike? É Meu Deus, muito cara, isso é poderoso. incrível. Ao mesmo tempo 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Física, nem química, nem biologia consegue entender isso, porque ao mesmo tempo que ele é espírito, ele é homem, ele é Deus, e trazendo essa grandeza, sabe, para dar sequência, eu fico pensando assim, Diego, imagine, há muito tempo Deus não falava com aquele povo, há muito tempo. Acho que 400 anos, né, que é o período intertestamentário. Se eu falei errado, tá falado. Aí, de repente, surge
um marceneiro, um carpinteiro, vem lá caminhando na beira do mar e de repente chama, fala: venha após mim, siga-me. Aí eu, tipo, na minha opinião, eu acho que na hora que Jesus chamou os discípulos, alguns não reconheceram que ele era Jesus, o Filho de Deus, mas na hora que conversaram com ele, eles receberam aquele impacto. Pelo menos eu assisti The Chosen, eu já falei do The Chosen aqui, e eu queria de novo indicar que você assista, porque é uma série sensacional. E eles fazem uma ilustração muito legal quando ele chama Pedro. Quando ele chama Pedro, Pedro acha que ele é falso, sabe? Ali no The Chosen. Ele chama e tal, daí João está falando para Pedro de quem Jesus é. E Pedro está olhando e falando assim, mas não é esse cara todo. Aí quando Pedro tem aquela interação com Jesus, as coisas mudam. Pedro leva um choque e fala... sabe qual que é o legal? Pedro entende quem ele é de verdade na hora que ele leva esse choque. Ele leva aquele choque e sai correndo falando assim, tipo, encontrei aquele de quem os nossos pais falavam. Ele chega para a esposa dele no seriado e fica tipo todo atônito, todo espantado. E naquele momento ele entende qual que era a vida dele de verdade. E isso que eu acho muito legal em Jesus, porque ao mesmo tempo, aquele povo há muito tempo não ouvia sobre Deus, não conhecia Deus, Deus de repente vem e se revela por inteiro, porque como ele diz, quem olha o filho vê o pai, então de repente aqueles homens tiveram a vida inteira só na religião, de repente ele vê Deus face a face, que era algo que ele viveria a vida dele inteira e nunca ele teria sequer um pingo de esperança de encontrar Deus face a face. E isso gera tanta coisa nele que ele entende quem ele é. Ele viveu a vida dele inteira sendo uma espécie de pessoa, mas quando ele encontra o próprio Deus, ele olha e fala: eu não sou pescador de peixes, eu sou pescador de homens. Eu não estou para ficar ali dentro do mar, eu estou para andar na praia. Sim. Eu não entro mais dentro do mar para pescar peixe. Eu agora vejo o mar de fora. E eu acho legal porque você falou, porque ali ele encontra a expressão exata de Deus, né, como a Bíblia vai dizer. E eu fico imaginando, né, o coração dele, cara. Porque ali não é só aquele a quem os pais deles falavam, mas agora é aquele a quem todos os pais falaram e agora que está chamando Pedro para andar com ele, para ser discípulo dele, né, para ser o talmidim dele ali, né, o aluno dele, digamos assim. Eu acho isso muito poderoso, porque isso que você falou eu acho muito incrível, porque agora o homem que estava acostumado a ir para o mar para pescar, agora ele aprende que com Jesus dá para andar sobre o mar, né? Ele aprende que uma vida com Deus é uma vida que no meio da tempestade ela se acalma, a voz desse Jesus. E eu acho legal porque quando eles estão na tempestade, Jesus acorda, acalma o mar, acalma a tempestade, e eles falam, né? Quem é esse? Que até o mar e a tempestade obedecem. Eles falavam, meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse Jesus que está conosco no barco? Porque nós realmente precisamos conhecer. Meus irmãos, eu queria só ler com vocês aqui algo que eu e o Mike a gente estava comentando antes. Colossenses capítulo 3 vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus Pai está. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que estão na terra. Porque morrestes e a vossa vida está em oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E eu e o Mike, a gente estava conversando aqui sobre essa questão. E porque é uma passagem que eu amo da Bíblia. Colossenses é algo que mexe muito comigo há muitos anos já. Só que, cara, quando a Bíblia fala que agora que nós estamos com Cristo, agora que nós decidimos morrer para uma velha natureza, a Bíblia vai dizer que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ou seja, existe uma vida nossa que está escondida dentro da pessoa de Jesus, que está escondida na revelação de Jesus, que está escondida no conhecimento de Jesus que eu vou tendo progressivamente. Então, conforme eu conheço Ele, mais eu conheço de mim que estou oculto dentro dele. Eu acho isso muito poderoso, porque nem você falou, agora Pedro ele tinha uma vida, então ele encontra Jesus e agora ele tem uma outra vida totalmente diferente. Né? Por quê? Porque agora ele conhece o Pedro que estava oculto em Cristo. Né? E eu acho muito legal, porque quando Jesus ele vai começar a perguntar para os discípulos, né? Ele pergunta um dia, né? Quem as pessoas dizem por aí que eu sou?
E daí eles falam, né? Uns dizem que você é Jeremias, um dos profetas, João Batista, Elias. Só que daí Jesus tem uma outra pergunta, né? Jesus fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro responde a resposta certa, né? Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus fala, né? Você disse bem, porque meu pai te revelou, foi de um lugar de revelação que saiu. Só que eu acho legal por quê? Porque daquele momento em que Pedro tem uma revelação de quem Cristo é, agora Pedro vai ter uma revelação de quem ele é, porque ele começou a encontrar a revelação de Jesus, né? Porque daí Jesus fala, e você não é mais Simão Bar-Jonas, agora você é Pedro, né? A pequena pedra onde eu vou edificar a minha igreja sobre mim, que sou a maior pedra. Então, isso é algo que mexe muito comigo, né? À medida com que Cristo se revela, com que eu permito que Cristo se revele a mim, automaticamente eu vou me conhecendo novamente, porque agora é uma nova vida, eu sou uma nova criatura, existe uma nova natureza a ser conhecida e a ser vivida. Então é como se eu conhecesse Jesus e de dentro de Jesus começasse a sair Diego para o Diego antigo, né? E começa a haver uma transformação mesmo em nós, né? Eu acho isso muito incrível. Eu quero jogar também para outro ponto. Quando Jesus pergunta ali, o que estão dizendo de mim? E as pessoas não sabem quem ele é, define exatamente porque elas não sabem para onde elas estão indo, por não saber quem ele é. Quantas vezes nós olhamos para nós e não sabíamos quem nós éramos? E eu estou falando no sentido assim de saber como Deus está nos enxergando. Né? Quantas vezes a gente enfrenta lutas emocionais e de todos outros âmbitos relacionadas a nós, por nós termos uma visão distorcida de Jesus, por a gente achar que Jesus é tal, ter uma visão embaçada dele, e isso acaba refletindo que eu não sei quem eu sou. Eu vi essa semana, eu não lembro quem postou, mas eu vi no Instagram, eu não lembro o nome que fala agora, antigamente falava que Cenas, era um negócio do Instagram chamado Cenas. Agora mudaram o nome, eu não vou nem tentar falar. Mas era tipo assim, a pessoa virava para ela e ela estava cantando uma música, a música falava que tipo assim, eu sou ruim. Aí ela virava para o sol e na música o sol falava como se fosse Jesus e Jesus falava não. E daí ela virava para ela e falava assim, o senhor desistiu de mim? Aí virava para o sol falava não. Porque enquanto tipo, ela olhava para ela tinha uma visão, mas quando ela olhava para o sol, que é Jesus, a visão mudava, porque era Jesus refletindo nela. Então, quanto mais... Por que os discípulos tinham essa visão? Exatamente por estar perto de Jesus. Os outros só ouviam dele de longe. E quantas vezes a gente se deixa também se contaminar pela visão do mundo tem por Jesus? Ah, mas o mundo está assim, está desse jeito, é tudo normal, é tudo ruim. É o que o mundo está mostrando, que Jesus não pode fazer algo diferente, Jesus não pode mudar. E às vezes nós nos deixamos acreditar por isso e olhamos e falamos, mas eu sou assim, eu não consigo ser desse jeito, essa outra coisa. Quando a gente olha realmente para Jesus, a pessoa, a gente vê outra coisa, a gente vê nós, a rocha. Nós vemos que nós somos a rocha. Eu lembro que Isaías vai falar que, não lembro qual, Isaías 54 ou 55 vai falar que vocês são a rocha, vocês são retirados da rocha. Ele diz que a gente foi tipo um Alasca retirado da rocha. Ou seja, por eu conhecer Jesus, que é a rocha, eu também sou rocha. Então eu sou um pedaço de Jesus. Por isso está oculto com ele. Então é porque eu sou uma parte dele. Então eu só entendo isso por conhecer ele. Tipo, eu vejo, nossa, a sua essência é essa. Então também essa é a minha essência. A gente se convence que essa é a essência, porque enquanto a gente não convence isso, a gente não tem essa interação, a gente vive daquele jeito que mas eu sou ruim, eu sou péssimo, eu só sou pecador. Somos pecadores, mas somos pecadores redimidos. Somos pecadores salvos, somos pecadores que estão em um processo de salvação sendo desenvolvido. Então, nós não somos só os caídos, não somos só os ruins, não somos só as pessoas limitadas. Pelo contrário, somos as pessoas limitadas, pecadoras, que encontraram Jesus e por encontrar Jesus recebem uma elevação. Nós encontramos eles, aquilo que está em oculto nele. Sim. Eu acho que isso é muito, muito poderoso, é um privilégio e nós precisamos tomar cuidado.
Porque às vezes nós estamos aceitando, né, coisas na nossa vida, maneiras de viver, ou coisas que falam a nosso respeito, ou coisas que nós temos acreditado a respeito de nós mesmos, e isso é apenas porque nós não estamos entrando em um lugar que nós permitimos com que Cristo revele para nós que nós somos, né? Eu falei com o Mike que algo estava mexendo muito comigo ontem, quando eu estava lendo sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa é uma história que mexe muito comigo. Volta e meia, Deus ele me ministra nela de coisas que eu nem imaginava, e ontem foi desse jeito. E algo que eu não tinha parado para pensar antes é que a Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ou algumas versões vai dizer a mulher com hemorragia, ou a cura de uma mulher enferma. Só que eu acho legal porque esse é o título, né, do texto dela, quando fala sobre ela. Né, para a população, ela era conhecida como a mulher do fluxo, a imunda, a mulher que precisava ficar separada da sociedade, porque é o que a lei de Levítico falava. Mas, meus irmãos, algo muito incrível acontece. Porque a Bíblia diz que ela toca na orla das vestes de Jesus, nós sabemos a história, ela é curada, seu sangue é estancado. Porém, Jesus ainda não dirigiu palavra a ela, né? Jesus pergunta, alguém me tocou? Quem foi? Alguém me tocou diferente de mim? Saiu vida, saiu virtude, saiu poder. Só que para mim é algo legal, porque ela se manifesta, ela fala, fui eu que toquei em você e fui curada. E daí é a primeira vez que Jesus vai falar algo para ela, é a primeira vez que Jesus vai dirigir a palavra a ela. E a primeira vez que Jesus dirige a palavra para ela, Jesus fala com ela, filha, vai, porque você está curada e a tua fé te salvou. Então é engraçado, porque ela tocou em Jesus, ela tocou em quem Jesus era, na essência de Jesus, a ponto de nele sair vida e poder. Vida e poder de Jesus só sai quando nós conhecemos quem ele é de verdade, né? Porque se nós conhecemos um Jesus falso, dele não sai vida, dele não sai poder. Só que agora, quando ela conhece Jesus de verdade, automaticamente ela se conhece de verdade, né? Ela não é mais a imunda. Talvez ela estava curada fisicamente, mas talvez na alma dela, por aqueles instantes, ela ainda se enxergava como imunda, como a mulher do fluxo, como uma mulher que estava separada. Mas aí Jesus vem e revela quem ela é. Você é filha. Você é filha, você é curada, você é salva, mas você é filha. Lembre-se disso, Jesus veio revelar o Pai, né? Até Malaquias, a Bíblia só revela a Deus, só fala como Deus, revela a Deus, como Senhor, como o Senhor dos Exércitos. Mas agora o Pai não existia até que Cristo viesse, né? O Pai foi revelado no Cristo. Cristo veio para revelar o Pai. A briga dos religiosos com ele era porque ele era o Filho de Deus, porque ele se dizia um com o próprio Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós encontramos com Jesus, com que nós permitimos com que Jesus se revele a nós, nós começamos a nos conhecer. Ele revela coisas novas sobre nós, sobre o nosso destino, sobre a nossa vida que nós nunca talvez imaginamos, né? Eu estou passando por dias assim. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas e a quarentena está sendo diferente para todo mundo, né? Essa quarentena gigantesca, acho que já faz mais de 120 dias, né? Bem mais, talvez mais 150, não lembro bem, mas mais que 120 eu sei que sim. E essa semana mesmo eu estava sentado em casa, eu estava conversando com Deus, eu falei, Deus, Deus está mudando algumas coisas que eu não fazia ideia, né? Algumas coisas que Deus está me mostrando e está fazendo acontecer na minha vida que eu não cogitava hipóteses, né? Então, coisas novas acontecendo, e eu acho isso muito legal, porque tudo isso está vindo a partir de um lugar que eu estou me expondo, como aquela mulher, e quando eu estou me expondo, eu estou tocando em Jesus, e Jesus está se revelando a mim, e Ele está começando a revelar coisas novas a respeito de mim mesmo que eu não sabia. Então, isso é muito poderoso. Nossa vida está em oculto com Cristo em Deus. Eu acho legal porque a nossa vida está em oculto em Jesus, mas é no lugar oculto, no lugar secreto em que nós conhecemos uma revelação de Jesus, né? Porque não é no meio da multidão que você conhece alguém. Você conhece alguém quando você para ter um tempo para ouvir, para conversar e para deixar outra pessoa falar também, né? Então a gente vive falando disso, meus irmãos. Esses são os dias mais propícios da nossa vida, talvez, para parar, sentar e ter um tempo só para ouvir Jesus falar, só para deixar Ele falar, deixa Ele se revelar, né? Talvez você está cheio de perguntas sem respostas, simplesmente porque você não está ouvindo Ele, que é a própria resposta, falar, né? Lembre-se disso, Ele é a nossa melhor resposta, Jesus é a resposta certa, né? Eu sinto que esses são dias assim, Mike, nos lançarmos no oculto, no secreto, porque no secreto de Jesus nós também estamos, né? Exatamente.
Eu gosto muito de ter uma visão de proteção. Então, para mim também, quando eu vejo a Bíblia dizendo que nós estamos ocultos em Cristo Jesus, também é no sentido de que estamos salvos, protegidos, guardados, que é uma coisa o mundo, os demônios, as dores, as enfermidades enfrentarem Jesus. Outra coisa é enfrentar nós. Agora, quando enfrentam ele, nada fica de pé. Então, se eu estou oculto dentro dele, quando eu vou enfrentar uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, o mundo, pecados e etc, etc, não sou eu que estou enfrentando, é ele. Eu gosto de ter essa visão porque muda muita coisa na nossa vida. A gente para de pensar assim, será que dá? Será que eu mereço? Não, merecer eu não mereço, Sim. mas se eu estou nele, não é mais eu que estou fazendo. É ele que está fazendo. Então, together, né? É power, chegamos lá. Together, irmão. E foi. O pessoal vai rir dessa parte. Uma coisa que a gente já falou uma vez, o único encurtamento de tempo que existe na vida cristã é o secreto. Lá dentro você constrói coisas muito mais rápidas do que se você não estivesse lá. E eu acho isso sensacional. Porque enquanto eu conheço Cristo, coisas na minha vida são construídas. Sim. Meio que, não que isso seja literal, mas meio que involuntariamente. Tem a nossa parte, mas conheci Jesus, algo construiu na minha vida. Sim. Eu conheci Jesus outra vez, outro negócio, algo cresceu na minha vida. Tá ligado. Olhar para ele, coisas mudam. Olhar para ele, coisas crescem. Olhar para ele, eu sou completo. Sim. Eu acho isso muito legal quando você falou dessa questão de não somos nós, mas é Cristo em nós agora, né? Porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. Nós, por nós, não conseguimos ter luz, não conseguimos ser sal. É porque Cristo nos fez luz e sal. Lembre-se, antes dele nos chamar de luz do mundo, né? Ele se disse, né? Veio a luz do mundo, né? E a luz dos homens, né? João capítulo 1. Eu acho isso muito poderoso e algo que mexe muito comigo é Davi. Davi, para mim, simboliza muito bem alguém que conhecia Deus e se conhecia em Deus, porque Deus o unge, né, como rei de Israel, e em momento algum ele tenta se autopromover, mas em todo momento em que ele é promovido ou que é necessário que ele assuma algum lugar, ele sabe quem ele é. Ele sabe qual que é o Davi oculto em Deus, né? Lembrando que Davi é uma tipificação de Cristo no Antigo Testamento, né? Isso nos deixa ainda mais claro, né, de alguém que luta em unidade com o Senhor. Ele não ia para as guerras sem antes consultar Deus, né? Quando errava, ele corria para Deus, porque ele sabia que o Davi restaurado estava oculto em Deus, né? E algo que me chama muita atenção é quando ele vai para Golias, cara. Porque eu imagino Golias tentando tirar sarro de Davi, porque ele já tirou sarro por 40 dias de todo um exército, então tirar sarro daquele piá não era difícil para Golias. Só que daí o que eu acho legal é isso. Tentam colocar uma armadura, tentam vestir, tentam colocar um título ali, uma armadura que o protegeria, mas que não servia nele. E ele sabe que não servia nele, ele fala, não é para mim, essa armadura é de Saul, né? Isso não é minha vida, esse não é o eu que está oculto em Deus, que eu tenho conhecido, né? Daí ele vai lá, ele pega uma funda e para mim, quando ele declara... A declaração de Davi para Golias é muito poderosa, né? E para mim é o que muda tudo. Que ele fala para Golias, né? Você vem desse jeito aí, mas eu, meu amigo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, né? Para mim é como se tivesse uma imagem vista ali do mundo espiritual, né? Davi lança a funda, meus irmãos, mas o mundo espiritual naquele momento tinha anjos, naquele momento tinha o próprio Deus ali, né, cobrindo Davi. Davi sabia quem era no Senhor. Isso é poderoso. Nós precisamos nos conhecer no Senhor. Lembre-se disso, é só conhecendo a Cristo, a Jesus, que nós de fato nos conhecemos, né? Lembre-se disso, o sacerdote perfeito foi Jesus. O nosso sumo sacerdote foi Jesus. O sacrifício perfeito foi Jesus. Nós não conseguimos com as nossas próprias forças, porque nós não precisamos de intermediário, mas nós temos um que já abriu o caminho para nós, e Ele é o novo e vivo caminho, Jesus é esse caminho.
Lembre-se disso. É encontrando Cristo que nós nos encontramos. É tendo a revelação de Cristo que Ele nos revela quem somos. Quando o Salmo 139 está falando, né, que todos os nossos dias já foram escritos diante do Senhor. Eu acho que diante do Senhor tem aquele livro escrito, tantos dias, Diego, sem Cristo. Porém, aqui, Diego começou a se encontrar com Cristo. E Diego nunca mais foi a mesma pessoa, porque conhecendo Cristo, Diego começou a se encontrar com ele mesmo dentro de Cristo. Né? Isso é muito poderoso, meus irmãos. Isso é muito incrível. Isso é o que vai mudar e definir nossa vida. Eu só senti de acrescentar uma coisa antes da gente encerrar. Quando nos relacionamos com Jesus, não tem a ver só com eu sentar e tentar ter uma conversa com ele. Na verdade, tem a ver também com ele sempre desejando isso. É um negócio que pode falar que é clichê, que é muito falado, mas eu sinto que deve ser repetido. Ele tem gosto e prazer em passar tempo com a gente, em ouvir a nossa adoração. Falando isso porque assim, não é um Deus impessoal que está aqui e que eu tenho que vir e adorá-lo simplesmente por isso, simplesmente por falar que ele é santo, para inflar o ego. Deus não tem ego. É bem pelo contrário. Na verdade, é por eu vir aqui adorar para ter essa interação. Deus não precisa dessa afirmação, né? Afirmar não tem essa necessidade ele. De afirmação. É bem isso ele mesmo. É digno. Isso, ele é digno. Isso daqui tem mais a ver a adoração por causa da interação entre eu e ele. Vai dizer que você não interage com Deus enquanto você está adorando. Você só está reconhecendo quem ele é. Eu olho para ele, por isso eu adoro, porque eu reconheço. Então, eu interagi com a pessoa dele. Então, eu queria te lembrar, ele tem muito prazer em passar tempo com você. Não vá para o lugar da oração só pensando assim, eu tenho que orar. Não. Eu estou indo para o lugar da oração porque ali está Jesus para conversar comigo. Eu não vou simplesmente chegar e falar, obedecer o meu tempo estabelecido de oração. Não, eu vou lá para tomar um café. Eu vou lá para me alimentar com ele. Eu vou lá para ouvir do coração dele ou para mim falar do meu coração com ele. Eu creio que quando nós temos... Para mim, essa é a visão. Na minha opinião, é a visão certa e mais clara. Quando eu tenho essa visão, todo aquele negócio de eu se colocar como um peso, de cumprir uma tarefa, some. Sim. Eu, na verdade, estou me divertindo, mesmo que às vezes a gente não acorda com essa vontade. Mas eu estou sentando e me divertindo com alguém que me conhece, com alguém que me ama e com alguém que está com um coração... Gente, será que a gente consegue definir o quanto o coração de Deus, o quanto o coração de Jesus está ansiando no momento que nós todos sentamos ali? Eu queria que você pensasse nisso. Ao momento que eu sento para orar e conversar com ele, aquela explosão que deve ter no coração dele. Sim. De paixão e eu acho que passa na cabeça dele assim, o meu filho sentou para conversar comigo. Uau, isso é demais. E a gente vai conversar. Eu só queria deixar essa mensagem, sabe? Ele nunca falta o encontro, né, Mike? Ele nunca falta o encontro. Nós falamos aqui sobre a nossa vida oculta nele, né, escondida nele, no secreto. Eu queria só te lembrar que teve um dia em Gênesis que o Deus dos encontros desceu na viração do dia. Só que eu fico imaginando o coração de Deus no momento em que ele viu que o homem tentou se esconder dele. Né? Porque o homem não conseguiu, Deus sabia onde o homem estava. Deus pergunta para que o homem se exponha, porque Deus sabia. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Né? Mas agora imagine, né? Deus olhando e falando, eles estão tentando se esconder em mim, quando na verdade eu só quero que eles entendam que a vida deles está em mim, está dentro de mim. É quando eles se escondem em mim, então que eles se conhecem, não quando eles se escondem de mim. Né? Não é quando eles se ausentam na minha presença, mas é quando eles se apresentam diante de mim. E só para nós encerrarmos aqui, algo que eu lembrei enquanto você falava, cara, é que eu sinto que Deus ele quer nos lembrar nesses dias quem nós somos. Deus ele está reafirmando. Esses não são dias fáceis, nós sabemos, mas eu sinto que a revelação de Cristo nesses dias para nós também vem para nos reafirmar muita coisa. Meus irmãos, algo que chama muito a minha atenção e mexe muito comigo
É quando Judas entrega Jesus, né, lá no monte. Judas ele entrega Jesus e a Bíblia vai dizer que os romanos eles vão pegar Jesus e a Bíblia diz que quando Judas o entrega, Jesus vem e Jesus precisa ser reconhecido por conta do beijo, né? Então Judas dá um beijo em Jesus e Jesus ele fala algo para Judas. E Jesus fala, amigo. Jesus chama Judas de amigo. Meus irmãos, para mim, quando Jesus chama Judas de amigo, ele não estava querendo jogar na cara que um dia ele já foi amigo de Jesus. Ou Jesus ele não precisa disso. Jesus ele não precisa jogar o pecado na nossa cara para nós sabermos que nós somos falhos. Mas para mim, naquele momento, Jesus ele estava tentando lembrar Judas quem Judas era. Né? Ele estava tentando lembrar Judas na minha opinião. Na minha opinião, a Bíblia não diz isso, mas eu conheço Jesus dessa maneira. Né? Eu tenho certeza que é o que Jesus queria demonstrar para Judas naquele momento, quando ele chama de amigo. Na minha opinião, Jesus ele está querendo dizer assim: lembre-se que aqui dentro existe outro Judas que não é esse aí. Não é o Judas que entrega os seus amigos, não é o Judas que vende o seu mestre, não é o Judas que vai tentar se matar daqui a pouco. Lembre-se disso, por favor, lembre-se, Judas, aqui dentro de mim, oculto em mim, existe um Judas que é meu amigo, que eu chamei para minha mesa, que eu chamei para se assentar e comer de mim, comer do pão e tomar do meu vinho, né? Tomar e beber de mim. E para mim, talvez é o que Judas não lembrou. Né? Eu anseio, meus irmãos, essa é uma esperança que eu tenho, a Bíblia não fala, mas eu carrego ela comigo, né? Eu creio muito, eu tenho muito desejo de chegar no céu, na eternidade, e poder encontrar Judas. Eu tenho muita vontade de chegar lá no céu, olhar para Judas e falar, cara, você está aqui, e ele me falar que nos últimos instantes da vida dele, agonizando, né? Talvez ele pode nos dizer que o galho da árvore quebrou, não sei, meus irmãos, eu decido ter essa esperança, né? Eu tenho vontade de chegar lá e Judas falou, cara, o galho quebrou. E nas minhas últimas agonizadas eu lembrei da voz que me chamou de amigo e eu pedi perdão, porque eu sabia que dentro de Jesus, oculto em Cristo, existia outro Judas, que não era aquele que entregou Jesus. Eu tenho muita vontade de chegar no céu e poder encontrar isso. Essa é uma das minhas esperanças celestiais. Né? Óbvio, a minha esperança celestial é Cristo, irmãos, não estou sendo herege. Mas é que eu tenho essa esperança de chegar no céu e poder encontrar Judas e ouvir da boca dele que nos últimos segundos, talvez, ali ele apagando, né, após o seu homicídio ali, né, ele se lembrar que Jesus chamou ele de amigo, ele lembrar que existia um Judas lá dentro, que era um Judas verdadeiro, que era o Judas que Deus tinha escrito sobre a história dele. Eu também acho isso, sabia? Eu acho que quando Jesus falou amigo, eu imagino até o olhar de Jesus. Foi aquele olhar de tipo, eu amo você. Sim. Você pode ter entregue agora, mas o meu desejo é que você esteja lá a hora que eu ressuscitar. Porque, como você disse, Jesus não precisa acusar. E o mesmo peso de pecado de Judas é o mesmo de Pedro. E quando Jesus volta, Sim. ele fala assim, vai lá e chame Pedro também. Sim. Entendeu? Eu acho que, para mim, talvez se Jesus pudesse falar, talvez Jesus teria falado para Judas, onde estão os teus acusadores? Então, nem eu te condeno. Vai, não peques mais, né? Talvez poderia ser uma outra frase de Jesus para Judas. Foi a frase que Jesus falou para uma mulher adúltera. O pecado de Judas e da mulher adúltera continua sendo pecado, consequências diferentes, mas também é pecado. Né? Se Jesus veio revelar o pai para a mulher adúltera e revelar que ela era uma filha, para mim, quando Jesus revela que Judas é um amigo, ele está revelando que ele é amigo de Judas, mas que Judas também tem um pai para recorrer. Mas é isso, meus irmãos, a nossa vida está oculta em Cristo. Está oculta com Cristo em Deus. Meus irmãos, é tempo de nós mergulharmos nesse conhecimento de Jesus, deixarmos que Ele nos relembre quem nós somos e revele coisas ainda maiores e novas a respeito de nós mesmos que nós temos com Ele, porque temos muita coisa para viver a partir desse tempo. Sabemos que isso uma hora acaba, né? A quarentena, o isolamento, isso uma hora acaba, mas a vida continua até que Ele venha. E tem muita coisa poderosa que nós precisamos experimentar e viver depois, que tem a ver com esse tempo em que nós nos conhecemos no oculto do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria pedir para o Mike orar por nós para encerrarmos em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria fazer algo diferente. Queria pedir para você pensar em você.
pensar em você no sentido assim, quem você é. Que eu quero orar para que Cristo aos poucos se revele a você, para que você, vendo Ele, você possa ver quem você é. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, se revela a essa pessoa. Se o Senhor não quiser se revelar, não existe ninguém que com maior esforço, com a maior vontade consiga alcançar o Senhor, porque no Senhor está o querer e o realizar. Então, o nosso querer já depende do Senhor. Então, eu quero pedir, Espírito Santo, gere vontade, gere sede, gere uma fome que essas pessoas nunca imaginaram em sentir. Essas pessoas nem sequer nos maiores sonhos dela em ter sede da sua presença, imaginaram em ter essa sede, essa fome. Eu quero te pedir, derrame essa fome da sua presença. E ao mesmo tempo também quero te pedir, se revele a ela. Ajude ela a dar passos até Jesus. O Espírito Santo revele quem Jesus é ao coração dessa pessoa. E que à medida que ela conheça Jesus, ela possa conhecer quem ela é. Eu quero profetizar reafirmação de identidade, reafirmação de filiação, reafirmação de que vocês saibam quem vocês são em Cristo. Eu também quero profetizar que a partir de hoje a sede no seu coração seja tamanha que você não consiga fazer outra coisa antes de iniciar o seu dia, a não ser se encontrar com Jesus. E dali ter o dia inteiro marcado e com uma constância em passar tempo com Ele. Aonde você for, eu quero profetizar que Jesus estará ali junto com você. Ele sempre está, mas que o seu coração estará inclinado para isso. O seu coração estará inclinado a perceber a presença dEle e a honrar a presença dEle. Eu profetizo isso sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Lembre-se disso. Nossa vida está oculta, está secreta, escondida em Jesus. Conhecendo Jesus, nós nos conhecemos. Amém? Que Deus te abençoe, que você viva cada dia mais mergulhado na revelação de Cristo e possa se encontrar ainda mais dentro dele, porque a nossa vida verdadeira está em Cristo. Que Deus te abençoe, tenha a melhor semana da sua vida até aqui e até o próximo devocional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo no Um grande coração. abraço. Tchau, tchau. Até mais.